Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de te adorar como corpo, como família, como igreja, como comunidade, Senhor. Temos a certeza que o Senhor está conosco, porque o Senhor assim prometeu. E é na dependência do Espírito Santo que nós fazemos tudo aqui, desde os louvores, as orações, a entrega de dízimos e ofertas. Estamos com o coração dispostos a te entregar, coração que te ama, coração que arde de desejo por ti e pela tua palavra. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos criou de maneira maravilhosa, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe e desde já escreveu toda a nossa história. Os dias que vivemos hoje foram escritos pelos teus dedos e sabemos que tudo em nossa vida está sob o teu controle. Sabemos também, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós estamos seguros em tuas mãos, porque o Senhor nos comprou com precioso sangue, o sangue de Jesus. Te louvamos e te adoramos por isso. Te louvamos e te adoramos porque nós temos segurança de salvação por meio de Jesus, que nos deu a certeza que as suas ovelhas ninguém arrebataria das suas mãos. Nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra é o que nos santifica, é a lâmpada para o nosso caminho, é tudo que nós precisamos. Vivemos em um mundo de trevas e escuridão e nós precisamos da luz que vem do céu por meio da Tua palavra. Queremos aprender mais de Ti, queremos aprender mais da Tua vontade para as nossas vidas. Nós somos plenamente dependentes do Espírito Santo. Por isso clamamos, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia aí, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Nós temos meditado na epístola de Paulo aos Filipenses, e nesse último capítulo que nós estudamos, capítulo 3, Paulo falou sobre o perigo dos judaizantes, pessoas que estavam ensinando que para se obter a salvação, não era necessário apenas o evangelho, apenas o sangue de Jesus, mas era necessário também cumprir certas obras, cumprir certos rituais, obedecer certos mandamentos da lei, como, por exemplo, a própria circuncisão. E essas pessoas diziam que para a salvação era necessário o evangelho mais algumas outras coisas. E Paulo usa adjetivos muito severos para essas pessoas. Ele diz que essas pessoas são como cães, maus obreiros e a falsa circuncisão. Isso no versículo 2. E ele então diz que nós somos salvos
mediante a fé em Jesus. Nos versículos 12 ao 16, ele fala que devemos caminhar com foco, e o nosso foco é Jesus. Deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. E é dentro desse contexto que ele vai falar que nós, versículo 15, pois todos nós que somos perfeitos, e esse perfeito aqui comunica a ideia de maduro, tenhamos esse sentimento. Então Paulo fala que ele, na posição de maduro, agora no versículo 17, se coloca como um exemplo para os demais irmãos. Irmãos, versículo 17, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então nós devemos perceber essas pessoas, como Paulo, que são maduros. Ele já apresentou aqui nessa mesma epístola outros exemplos para imitarmos. É bem interessante que essa expressão de Paulo, sedes imitadores meus, você que já leu a Bíblia já vai se lembrar de alguns outros textos que ele traz a mesma ideia. O mais conhecido é 1 Coríntios 11, versículo 1, que Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele comunica essa mesma ideia no capítulo 4 de Filipenses, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele também comunica esse mesmo princípio em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Tessalonicenses 1:6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tende recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. E por fim, 2 Tessalonicenses 3, versos 7 e 9. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. E verso 9, não porque nós não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, vimos aqui alguns versículos que comunicam essa mesma ideia de Filipenses 3,17. Paulo é um exemplo, Paulo é um modelo para aqueles irmãos. Isso é bem interessante porque muitas vezes nós pensamos que falar essa frase, me imite, olhe para mim e veja como você deve viver. Pensamos que falar isso é soberba, mas nós sabemos que não é. Paulo, quando falou isso, não estava soberbo. E ele coloca outros exemplos nessa mesma carta de Filipenses, quando ele diz: sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aí vocês perceberam que ele coloca no plural. No capítulo 2, ele já citou dois exemplos. O primeiro, Timóteo, capítulo 2, do verso 19 em diante. O segundo exemplo, Epafrodito, capítulo 2, do verso 25 até o final. E a gente vê que na vida cristã, nós precisamos de referências, de modelo. Isso é bem interessante porque o texto bíblico é vivo. A palavra de Deus diz que essa palavra é uma espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito, penetra o mais íntimo do nosso ser, é isso que está nos ensinando. Além disso, é muito importante nós termos exemplos de pessoas que encarnam o texto bíblico. O que é isso, encarnar o texto bíblico? Que é viver o que está na palavra. Para você olhar para aquela pessoa e dizer: eu entendi o que diz a Bíblia. É para viver deste modo. Eu estou vendo como é. E Paulo se coloca como exemplo, além de Timóteo, além de Epafrodito. E devemos lembrar que o exemplo máximo, como nós lemos em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o exemplo máximo também está em Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é uma característica essencial da minha e da sua vida. Você deve viver olhando para Jesus para imitá-lo. Como é que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Imite o Senhor Jesus. Ele nunca pecou, jamais, em hipótese alguma, nem em sombra de pensamento. Então, todos os dias você deve pensar como Jesus viveu. Só que, lembre-se, às vezes somos tentados a pensar que Jesus foi isento às tentações que nós temos.
que Jesus não passou pelas dificuldades que nós temos. Jesus não sabe como é o estresse do trabalho. Jesus não sabe como é enfrentar uma família difícil. Jesus não sabe como é. A gente pensa esse tipo de coisa, só que não é verdade. Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E o contexto é, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades. Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. O texto está dizendo que Jesus tem empatia de nós. Quando você sofre, ele sabe o que você está sentindo. Quando você é tentado, ele sabe. E por isso que você pode olhar para ele e ter nele o seu exemplo, o seu modelo, aquele que você deve imitar. E Paulo está se colocando como exemplo à medida que imita a Cristo. Então, essa relação da vida cristã, nós devemos buscar pessoas que sejam exemplos. Como é que você sabe que uma pessoa é um exemplo? Se essa pessoa imita a Cristo. Não é porque ela é um exemplo em si mesmo, ela se coloca como um exemplo. Não, é se ela imita a Cristo. Paulo somente é um exemplo para nós e para aqueles irmãos porque ele imitava Jesus. E assim também nós podemos ser exemplo para os nossos irmãos à medida que nós imitamos a Jesus. Somos como retratos, somos como imagens de Jesus. As pessoas devem olhar para você e ver características, traços de Jesus. Você deve lembrar o Senhor Jesus com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Inclusive, foi assim que surgiu a palavra cristãos, pequenos cristos, aqueles que se parecem com Jesus. Surgiu em Atos pejorativamente, como aqueles que se parecem com o tal de Cristo, os cristãozinhos, né? Era um termo pejorativo que usavam. Mas o princípio é esse, é o mesmo. É a ideia de que nós devemos parecer com Jesus e nos tornar exemplo para o nosso próximo. Continuando nosso texto, Filipenses 3, agora o verso 18, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É interessante porque Paulo, ele não tem timidez para expressar os seus sentimentos. Muitas vezes, em nosso contexto e cultura, achamos que é vergonhoso expressar sentimentos em públicos, ou até mesmo colocando uma desproporção na ênfase nos sentimentos, mas Paulo não tem isso. Paulo diz, em poucos versículos em diante, meus irmãos, vocês são a minha alegria, mas agora ele está dizendo, eu digo chorando que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Então, ele tinha essa convicção. Quem são essas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo? São as pessoas que desprezavam o sacrifício de Jesus. As pessoas que se diziam cristãos, mas viviam no pecado, viviam na lascívia, viviam desprezando o sacrifício de Jesus. Alguns poderiam ser até mesmo esses judaizantes que diziam que para ser salvo, o sacrifício de Jesus não era suficiente, mas você precisava fazer algo mais. Então ele diz, são inimigos da cruz de Cristo. Porque Jesus morreu para te tirar do pecado e você continua numa vida de pecado. Então, ele está dizendo, você que induz os outros ao pecado, você é um antagônico, é um opositor, é um adversário, é um inimigo do Evangelho, é um inimigo da cruz. E perceba como ele coloca o seu coração aqui, ele já fez isso lá em Atos 20, quando ele se reuniu com os líderes da igreja de Éfeso. Ele diz, eu vos digo chorando. Ele não apenas diz, olha, tem pessoas que se opõem ao Evangelho. Tem pessoas que são contra a cruz de Cristo, que induz os cristãos ao pecado, que colocam coisas além do Evangelho como requisito para a salvação. Ele não apenas diz isso, ele não apenas ensina de maneira apática, mas ele diz, meus irmãos, eu falo isso aqui, mas eu falo chorando, eu falo muito angustiado. Esse é o mesmo Paulo que falou repetidas vezes, se você leu essa carta, ele falou repetidas vezes sobre alegria. Do capítulo 1 ao 4, ele fala, eu estou feliz porque o Evangelho está se expandindo, independente do fato de eu estar preso. Ele, no capítulo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor, e ele diz, vocês são a minha alegria. Ele fala repetidas vezes que ele está feliz, mas quando ele vai falar sobre aqueles que atacam o Evangelho e seduz os irmãos a se voltarem contra a cruz de Cristo por meio de seus pecados e tentando acrescentar mais coisas à salvação, além do Evangelho, ele diz, vos digo chorando. Isso aqui é algo que lemos na Bíblia e é realmente muito triste. Por quê? Porque
Desde o princípio da igreja, lá em Atos, até os nossos dias, a igreja tem sido constantemente atacada por falsos ensinos que conduzem a diversos pecados. Isso acontece na própria Bíblia. Às vezes podemos ter uma visão romântica que as igrejas da Bíblia eram perfeitas. Não, não eram. Inclusive as epístolas que nós temos, muitas foram escritas para corrigir problemas, ensinos falsos e até heresias que estavam assolando a igreja. Então, a gente vê que parece uma característica constante da igreja estar sendo assediada pelos falsos ensinos, que pode vir do mundo ou de dentro da igreja. Falsos ensinos que negam o evangelho, de inimigos da cruz de Cristo. O que nos cabe aqui é estar prontos, estar preparados, com base na palavra de Deus, para resistir todo ensino que se opõe ao evangelho. Isso é uma realidade comum. Às vezes pensamos que o nosso tempo é o tempo mais difícil, e talvez pode ser, mas se você ponderar em toda a história da igreja, como eu acabei de dizer, sempre houveram heresias, sempre houveram falsos ensinos, houveram períodos de densas trevas, como o nosso hoje também. Hoje em dia, com a internet, você vê muita coisa. Você vê no YouTube, qualquer tipo de canal, pessoas que falam muitas besteiras, às vezes seduzidas pelas mentiras do mundo, querem agradar às ideologias mundanas e acabam negando o evangelho. E aqui nós vemos que devemos estar firmes na cruz de Cristo. Ele falou isso no capítulo 4, versículo 1, permanecei firmes, firmes no Senhor. Nós somos como pessoas que estão numa praia, no meio do mar, e a onda vem tentando nos derrubar. Essa onda são os falsos ensinos e as heresias. Eu estou colocando para os irmãos que isso não é algo que pode acontecer. Isso acontece constantemente. Talvez não esteja acontecendo nesse exato momento, mas todas as eras da igreja vieram falsos ensinos tentando seduzir os irmãos. E por aí afora, muitas igrejas já têm se deixado persuadir por inimigos da cruz de Cristo. E nós, como devemos reagir? Semelhança do apóstolo Paulo, ele acabou de se colocar como exemplo. Como ele reagiu? Chorando, profundamente angustiado, porque o evangelho estava sendo afrontado e os irmãos persuadidos por mentiras. Então devemos estar prontos na palavra de Deus e ter um coração muito sensível para que não estejamos indiferentes. Às vezes vemos muitas besteiras sendo faladas por aí com relação ao evangelho. Devemos ficar indignados, chorar e dizer, meus irmãos, permaneçam firmes no evangelho, permaneçam firmes deste modo, não abandone as verdades que nós aprendemos. Devemos continuar rejeitando todo tipo de falso ensino e as heresias que são ensinadas por aí. Então ele diz, pois muitos andam entre nós, mostrando que essas pessoas estão no meio da igreja, no sentido, não quando eu digo no meio da igreja, não estou falando exatamente essa igreja, estou dizendo entre as igrejas, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Então nós devemos ter um coração muito sensível para essa batalha espiritual. Devemos confrontar a mentira e proclamar a verdade. Devemos desmascarar o erro. Tem pessoas que acham assim, mas esses crentes ficam tudo brigando, uma igreja contra a outra. Não coloque no mesmo pacote não é uma igreja contra a outra. Às vezes são inimigos da cruz de Cristo que estão pregando mentiras e nós que estamos apenas pregando o que ensina a palavra de Deus. Eu não estou aqui brigando com ninguém, eu estou pregando a verdade. E esse é o meu dever. Essa é a nossa responsabilidade, de todos nós. E o versículo 19 diz, ainda sobre essas pessoas, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Aqui Paulo continua descrevendo essas pessoas. Ele está dizendo, olha, essas pessoas que se opõem à cruz de Cristo porque seduzem os irmãos a diversos tipos de pecados, porque negam a suficiência do evangelho e da cruz, do sangue de Jesus como meio para se obter salvação, eles têm como destino final a perdição eterna. É como diz o Salmo 1, olha, os ímpios perecerão, não prevalecerão na congregação dos justos. E é sempre válido para todos nós nos lembrar do destino eterno de cada um, nosso e dos outros. Às vezes somos tentados a pensar, poxa, mas para nós que pregamos o evangelho é tão difícil. Se você
traz uma mensagem que agrada o ego das pessoas, você em um instante consegue encher um templo que eles chamam de igreja e fazer multidões te seguirem. Mas para quem prega a verdade, é como os discípulos que eram desprezados, ou os profetas, e a gente se deixa persuadir por esses tipos de pensamento, que em certa medida são até verdades, mas devemos lembrar qual é o destino eterno de cada um. O destino eterno deles que pregam as mentiras. Aqui, não quero nomear, mas vocês que conhecem a palavra de Deus e sabem o que está sendo pregado por aí, vocês conhecem, o destino deles é a perdição. E pela graça, o nosso é a salvação. E nós nos apoiamos a isso. Deus não nos chamou a arrastar multidões. Deus nos chamou a sermos fiéis no ensino da palavra de Deus. E quando eu falo nos chamou, eu estou falando cada um de nós, você no seu trabalho, na sua vizinhança, onde Deus te colocou, a pregar o Evangelho. Seria muito fácil você trazer uma mensagem que todo mundo gosta de ouvir. Mas é um problema quando o mundo gosta de ouvir. Porque se o mundo odiou o nosso Senhor, por que o mundo vai gostar da nossa mensagem? Tem algo de errado. Se o mundo crucificou aquele que nós amamos e dizemos que a nossa vida pertence a Ele, como é que o mundo vai nos colocar em um trono para reinar? Em um trono de exaltação, em um trono de glória. Então, o Senhor Jesus disse, olha, se o mundo me tratou assim, você não espere o melhor tratamento. E devemos sempre nos lembrar, o destino deles é a perdição. Quando eu digo isso, devemos pregar o Evangelho para que outras pessoas não sigam esses falsos mestres, que parecem que conseguem produzir falsos ensinos constantemente, diariamente, várias e várias vezes. Coisas simples do Evangelho eles distorcem, eles brincam. Uma última que foi noticiado, um certo cantor gospel que disse que é racismo cantar que nós nos tornamos alvo mais que a neve. Isso está no texto bíblico, não é nem apenas a letra de uma música, mas é o texto, Salmo 51, é o texto de Isaías capítulo 1, 1 João capítulo 1 fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Isso não é nada de racismo. Apenas não está falando de tonalidade de pele, está falando de uma limpeza que Deus faz em nosso coração. Eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo atual de constantes falsos ensinos que tentam nos seduzir. Por que eu digo isso? A luta contra o racismo é uma luta de todos nós. E obviamente que a gente não quer ser associado ao racismo. Aí facilmente a gente pode se seduzir por falsos ensinos que surgem por aí. Mas devemos estar sempre fixos, presos à palavra de Deus. Como disse Martinho Lutero, a nossa consciência é cativa, é escrava da palavra de Deus. Então, devemos lembrar, o destino deles é a perdição. O Deus deles, quem é que eles adoram? O Deus deles é o ventre. A ideia aqui é que eles vivem para satisfazer a si mesmo. Imagina, por exemplo, quando você está com fome, o que é que você faz? Dentro do possível, você busca se alimentar. Por quê? Porque você quer satisfazer sua necessidade. Mas quando o texto diz o Deus deles é o ventre, está dizendo que essas pessoas vivem para se satisfazer com qualquer tipo de carnalidade. Sejam carnalidades de pecados lascivos, pecados de ideologia, pecados de diversidades que são produzidos por aí afora. Pecados de negar o Evangelho, negar a suficiência do sangue de Jesus para nos salvar. Então essas pessoas vivem para si mesmas. Por que elas vivem? Vivem para se satisfazer. São pessoas que vivem para agradar o próprio ego. E a glória deles está na sua infâmia. Aqui Paulo sabiamente faz um jogo de palavras para dizer aquilo que eles exaltam como glória, como valor, como algo brilhante, é a sua vergonha. Então, o que eles exaltam como valioso, como pecado, é algo vergonhoso. Imagina no juízo final, aquilo que eles viveram, sempre exaltando como glória, mostrando para as pessoas que vivem no pecado, ou esses judaizantes aqui que achavam que era necessário cumprir a lei, batiam no peito e diziam, eu cumpro toda a lei, eu não peco contra Deus. No juízo final, Deus vai os envergonhar, como ele acabou de dizer. A glória, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, é a sua vergonha, é um vexame. Eles vão ser envergonhados, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, onde é que está a mente deles? Onde está o foco dessas pessoas?
nas coisas daqui, apenas aqui presente. Aqui vale a pena abrir um parênteses para dizer o seguinte, que nós temos essa mesma tentação de nos perder nas preocupações desse mundo, mas nós não devemos ser como estes, que só se preocupam com as coisas terrenas. Devemos continuamente nos lembrar dessas verdades registradas nas páginas da Bíblia, para remeter a nossa mente e o nosso coração ao céu. Lembrar que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se você puder, leia comigo, por favor, abra, por favor, nesse texto. Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1, do verso 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O cristão é alguém que vive nesse mundo, mas o seu coração não está aqui. A sua busca, o seu tesouro não deve estar aqui. O íntimo do seu ser não deve viver pensando nas coisas daqui. Obviamente que nós pensamos nas coisas daqui, mas o nosso foco primário não é aqui. Eu digo pensamos nas coisas aqui porque temos conta a pagar, temos família a sustentar, temos relacionamentos a construir e manter. E isso é natural. Mas o nosso foco, objetivo, propósito não está aqui. Está na eternidade. Você olha tudo à luz disso. Paulo vai falar posteriormente, nesse mesmo capítulo de Colossenses, essa ideia. Você olha para o seu trabalho não apenas como um meio de se obter dinheiro. O trabalho como um meio meramente de se obter dinheiro é uma perspectiva terrena. Você olha para o seu trabalho como um meio de servir ao Senhor Jesus Cristo. Você olha para a sua família não apenas como um meio de construir relacionamentos e se satisfazer. Mas você olha para a sua família como um meio de glorificar a Cristo por meio do seu relacionamento com o cônjuge, marido, esposa, com filho, com pai, etc. Então, tudo é dentro da perspectiva da eternidade. Nada é somente aqui. Eu vou ao trabalho somente porque eu preciso de dinheiro. Não deve ser. Também precisamos de dinheiro, mas principalmente porque eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus onde Ele me colocou. Então ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Nós devemos viver neste mundo com a cabeça e o coração lá no alto. Por quê? Porque as coisas daqui não nos satisfazem. E ele continuando com o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o motivo principal que Paulo coloca para o nosso coração estar sempre no céu, não é por causa das ruas de ouros, é por conta de quem está sentado no trono de ouro, Jesus. Ele que é a vossa vida. Você deve pensar sempre nas coisas do alto por conta de Jesus. E nada nesse mundo te satisfaz, nada que você encontra aqui nessa terra é o objetivo da sua vida, é sempre tudo por Ele. Paulo coloca isso, Colossenses 1, Romanos 11, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E toda a sua vida é direcionada pensando nas coisas do alto, justamente porque Cristo está lá. É pensando em Cristo, buscando as coisas do alto, buscando as coisas numa perspectiva eterna. Pense, por exemplo, na durabilidade das coisas. O que você faz? Produz frutos, produz glória para toda a eternidade? Ou somente são coisas que vão se acabar juntamente com esse mundo? Por isso que o pecado deve ser rejeitado. Primeiro, porque ofende a Deus. Segundo, porque são coisas terrenas que ficam aqui e não produzem impacto para toda a eternidade. Mas nosso coração não está aqui. Por que você veio aqui hoje? Por que você decidiu passar seu domingo à noite aqui junto conosco, adorando a Deus e meditando na palavra do Senhor? Porque você está buscando as coisas do alto. Você poderia estar em qualquer outro lugar,
buscando satisfazer o seu próprio ventre. Mas pensando nas coisas do alto, você acha precioso estar junto com os irmãos adorando a Deus. Isso é uma perspectiva eterna. Tudo a partir da eternidade. E é isso que nos faz viver nesse mundo, olhando sempre para o futuro. Pensando sempre a longo prazo. E quando eu digo longo prazo, é eterno prazo. O que produz fruto para toda a eternidade. E devemos ponderar nisso. Em que gastamos nossos pensamentos, preocupações? Quais são os objetivos da nossa vida? São apenas aqui para o tempo presente, terreno, as coisas que nós gastamos toda nossa energia, são as coisas que vão se consumir na consumação dos séculos? Ou são coisas que trazem uma perspectiva eterna? Devemos ponderar em nosso coração, sondar a nós mesmos e sempre buscar esse objetivo, pensar nas coisas do alto, sempre considerar tudo à luz da eternidade. Por quê? Porque as coisas terrenas passam, as coisas terrenas são temporárias. A vida que você tem aqui dificilmente passará de 100 anos, mas a eternidade durará para sempre. E é nela que nós devemos investir, é nela que nós devemos sempre olhar. O que você constrói aqui deve ser com o objetivo de sempre adorar a Deus, produzindo impacto e fruto para toda a eternidade. E aí nós voltamos lá para Filipenses 3, agora versículo 20. Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que ele diz algo interessante e devemos lembrar que Filipos era uma cidade romana. As cidades romanas tinham direitos, posições e status. Você que já leu Atos vai se lembrar que em um certo momento, quando Paulo está sendo julgado e foi até açoitado, ele diz: vocês podem julgar um cidadão romano sem antes ouvi-lo? E os seus acusadores dizem: nós não sabíamos que você era romano. Então, um cidadão romano tinha orgulho, tinha alegria, tinha direitos, posição e status. E Filipos era essa cidade, e isso poderia estar no coração dos irmãos também. Nós somos romanos. Mas Paulo diz: nossa pátria está nos céus. A nossa maior alegria não é ser romano, no nosso caso brasileiro, né? Nossa maior alegria é ser cidadão celestial. Nós não somos daqui. Obviamente que momentos como o que acabamos de passar, Copa do Mundo, vestimos a camisa e dizemos: sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E nada disso é em si pecado, você torcer para a sua seleção e país. Mas devemos sempre lembrar, nós não somos daqui. A nossa identidade não é, em última instância, brasileiro, baiano ou qualquer outra regionalidade. Nossa identidade é cidadão celestial, porque nós pertencemos àquele que está nos céus e nosso coração também está lá juntamente com ele, que é a nossa vida. Então devemos sempre lembrar, nós estamos aqui, mas não somos daqui. E ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos peregrinos. E se você olhar para o íntimo do seu coração, você deve encontrar essa verdade. Nada desse mundo deve te satisfazer. Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz de maneira muito brilhante o seguinte: as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. E você não deve estar satisfeito em nada nesse mundo. Somente Jesus Cristo pode ser a sua satisfação. A tentação que o mundo nos oferece é: venha, eu vou te dar prazer, eu vou te dar tudo o que você precisa, eu vou te dar a alegria plena do seu coração. E a nossa resposta e reação é: nada nos satisfaz. Nós somos eternamente insatisfeitos e somente satisfeitos em Jesus Cristo. Por isso que nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, é o que diz o texto. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que nós aguardamos?
porque você está incompleto, assim como eu. Nós precisamos dele, meus irmãos. Nós devemos ansiar, almejar, desejar, clamar e orar diariamente. Senhor, vem, vem, eu te desejo. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor é tudo que eu preciso. Sabe o seu sonho? Sabe aquilo que você deseja tanto? Sabe aquilo que você busca e luta? Aquilo que você dedica todos os seus esforços e energias? Eu não vim aqui dizer que você vai conseguir. Eu vim aqui dizer que você deve desejar Jesus mais do que tudo. Mais do que o seu maior sonho, Jesus deve estar lá. E isso já aconteceu comigo. Quando nós temos sonhos que colocamos acima do próprio Jesus, ele tira os sonhos de lá e destrói. Ele diz: eu jamais vou agradar você satisfazendo um ídolo seu. E se Deus nos ama, ele derruba os nossos ídolos. E ele nos faz perceber que o nosso maior desejo deve ser ele. Não há problema nenhum em ter sonhos, não há problema nenhum em ter desejos, mas acima de tudo deve estar Jesus. E por isso, ainda que você conquiste tudo o que você quiser, se conquistar, glória a Deus, ficarei feliz por você. Mas você ainda assim continuará insatisfeito, ainda assim continuará incompleto, porque somente Jesus pode te satisfazer, somente Jesus pode te dar completude. Inclusive, quando Paulo vai falar de contentamento e alegria, é justamente vinculada a Jesus. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando Paulo fala sobre contentamento, no capítulo 4 também, no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, independente do que tenho, se tem abundância ou escassez, eu estou feliz, estou satisfeito, estou pleno. Porque a nossa plenitude, satisfação e alegria é Jesus. E é por isso que nós devemos viver aguardando o Senhor Jesus Cristo, vigilantes. E o Senhor Jesus contou algumas parábolas sobre isso, como as virgens prudentes que viviam esperando o seu noivo. Nós devemos ser pessoas assim, que vivem esperando Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, que seja agora. Esse deve ser o nosso desejo. Agora, imagine que alguém te diz, olha, eu vou ali, me espere que eu já volto. Qual é a sua expectativa? Eu vou aguardar. Daqui a pouco a pessoa vai chegar. Então deve ser assim conosco também. O Senhor Jesus disse, eu vou e volto. Devemos viver aguardando. Devemos viver esperando a sua vinda. Essa deve ser a nossa oração e aquilo que satisfaz o nosso coração. O Senhor Jesus vai voltar e eu espero nele. Ele é o amado do meu coração. No versículo 21 de Filipenses 3, ele continua falando dessa expectativa do encontro com Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui ele está falando sobre a nossa grande expectativa de sermos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 fala um pouco sobre essa transformação. 1 Coríntios 15, verso 42. No momento da consumação dos séculos, onde o Senhor Jesus voltar, nos levar para si, nós teremos essa transformação. 1 Coríntios 15, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Verso 53 diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui é o momento que nós devemos desejar. Nós somos corruptíveis em vários aspectos. Primeiro, que nós somos inclinados para o pecado e nós podemos pecar. Segundo, que nós
temos um corpo e uma saúde frágil. Nós somos suscetíveis a doenças e à própria morte. E desejamos o momento onde o Senhor Jesus irá nos transformar pelo seu poder, onde estaremos revestidos de incorruptibilidade. Significa que jamais iremos ter qualquer inclinação para o pecado. Não haverá a possibilidade de nós pecarmos outra vez, e muito menos de doenças ou até mesmo a morte. Desejamos esse momento, porque o nosso corpo será semelhante ao dele. Corpo semelhante ao dele significa corpo glorificado, como ele já obtém um corpo depois da sua ressurreição. E aqui nós vemos a manifestação do poder de Deus em redimir toda a sua criação caída. Nós, que somos pecadores, mortais, que somos inclinados para o mal, Deus nos salvou pela sua infinita graça, misericórdia e bondade, e ao final de tudo, irá nos transformar e nos conceder um corpo de incorruptibilidade, sem mais a morte e também o pecado. É outra coisa que devemos almejar, desejar ardentemente. Por quê? O que mais te incomoda nesse mundo deve ser o pecado. Acima das doenças, acima até mesmo da morte. Você deve vir inquieto, dizendo, eu não quero pecar contra o meu Senhor. Isso me traz tristeza no coração, e eu desejo constantemente o momento onde jamais pecarei contra o meu Deus. Isso deve estar no nosso coração. E continuando nosso texto lá em Filipenses, capítulo 4 agora, versículo 1. Paulo vai fazer a sua conclusão sobre esse tópico. Ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Olha que expressão de afeto, né? Você já falou isso para um irmão? Meu irmão, você é minha alegria, minha coroa, eu te amo. Paulo não poupava afetos. E aqui a gente vê um tratamento bem diferente de Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Filipenses 3:18. São inimigos da cruz de Cristo. Aqui ele está falando com irmãos. Tem pessoas que dizem assim, mas não pode ser tão duro. Mas Paulo é duro, mas Paulo é amoroso. Ele é as duas coisas, e nós devemos ver esse exemplo. Devemos ser duros com as pessoas que merecem. Devemos ser amorosos com os nossos irmãos, como ele trata aqui. Saudosos, minha coroa. A expressão coroa aqui comunica a ideia da recompensa que o atleta recebe. A igreja de Filipos é resultado do trabalho de Paulo. É uma recompensa que ele tinha no seu coração de muita alegria. E quando ele diz permanecer firmes, essa expressão é uma expressão militar. Imagina um militar que recebe a ordem de ficar de prontidão, firme, naquela guarita ou naquela posição, sem jamais retroceder. A vida dele está naquela posição, ele tem que ficar ali. Paulo está dizendo, vocês, nós, aquela igreja e nós também, devemos permanecer firmes nessas verdades que ele acabou de ensinar. Firme não retroceda. Firme diante das tentações, adversidades e tudo que vai nos chacoalhar, as ondas do mar, permanecer firme. Firme guardando essas verdades. O texto é muito direto e simples para nós. E agora vamos trair algumas lições e aplicações para cada uma de nossa vida. Primeiro, devemos ter exemplos e referências, modelos na vida cristã. Ele diz no versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Devemos ter exemplo em várias áreas, no casamento. Devemos ter pessoas que olhamos assim e dizemos, poxa, isso é um casamento bem sucedido. Você vê na Bíblia, que a Bíblia fala de casamento em Efésios 5, em Colossenses 3, você vê na Bíblia o que a Bíblia fala sobre esses aspectos. Aí você tem que encontrar pessoas que você possa dizer, essa pessoa é um modelo, eu quero aprender com essa pessoa. Pessoas que você pode dizer assim, eu quero imitar esse exemplo. Você pode perceber, por exemplo, na criação de filhos. Você pode perceber no trabalho, quem é um excelente trabalhador que você diz, rapaz, esse cristão é um exemplo. Ele dá bom testemunho, eu quero aprender com o exemplo dele. Porque a Bíblia fala sobre como você ser um trabalhador para a glória de Deus. Quem é a pessoa que consegue encarnar esse ensino bíblico? Vivenciar, tornar vivo, e você está ali ao lado aprendendo. Nós vemos isso recheado em todo o Novo Testamento. Precisamos de exemplos. Jesus foi o exemplo dos apóstolos. Nós vemos em Atos, pessoas mais experientes, dando exemplo, ensinando os mais novos. E a gente vê que esse deve ser o caminho.
precisamos buscar pessoas que sejam exemplos, referências. Devemos garimpar. Tito, capítulo 2, comunica essa mesma ideia. Tito 2 diz assim, versículo 3. Quanto às mulheres mais velhas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui é um exemplo das mulheres sendo exemplo para outras mulheres. O mesmo princípio se aplica aos homens, homens sendo exemplo para outros homens. Nós vemos em Provérbios que o sábio deve andar com o sábio, você deve aprender a sabedoria com as pessoas que são sábias. Uma coisa que o mundo comunica que as pessoas devem ser divididas por idade. Só que ser dividido por idade há alguns pontos positivos, mas devemos sempre buscar experiência com alguém que é sábio, independente da idade. O que eu estou querendo dizer é que não devemos restringir a nossa esfera de amizade somente aos nossos semelhantes. É muito fácil você desenvolver um relacionamento com quem é igual, mas você deve fazer esforço para desenvolver um relacionamento com aqueles que têm algumas distâncias, talvez de idade, de experiência, de conhecimento, independente, mas o princípio é para você se beneficiar com o que Deus tem usado aquela pessoa. Exemplos em diversas áreas, eu citei aqui trabalho, citei família, citei criação de filhos, exemplo de serviço na igreja, exemplos, pessoas que devem ser exemplos e nós devemos ter essas pessoas como referências para nós. Você tem alguém assim? Você tem alguém que pode dizer, fulano é um exemplo para mim e eu quero aprender com essa pessoa. Você deve buscar. Por outro lado, agora vem a nossa segunda aplicação. Devemos buscar ser exemplos na vida cristã. Devemos não apenas querer que pessoas sirvam para nós de modelo que devemos imitar, como Paulo disse, sede meus imitadores, mas devemos nós mesmos buscar esse ideal de dizer, meus irmãos, me imitem. E eu disse lá no início e repito, não é soberba de modo nenhum. Senão estaríamos dizendo que há um pecado registrado na Bíblia, pecado registrado e de incentivado, que Paulo está sendo soberbo. Isso não é soberba. Devemos buscar ser referência. Muitas vezes não encontramos pessoas que são referências nas áreas que nós precisamos, mas devemos buscar ser aquelas pessoas para que outros possam nos olhar e aprender conosco. Mas como é que nós vamos aprender se não temos o exemplo? O exemplo máximo está aqui, Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. E eu disse que nenhum de nós podemos encontrar desculpa de dizer, Jesus não sabe o que eu passo. Jesus sabe e muito mais. Ele é o nosso exemplo perfeito. Devemos sempre viver olhando para Jesus. E é desse modo que nós podemos nos tornar exemplo. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele não fosse imitador de Cristo, ele não seria exemplo. Se você quer e deve buscar ser um exemplo, você deve olhar para Jesus. O modelo, o exemplo perfeito. Um dos objetivos da encarnação, próximo domingo celebraremos o Natal, o momento que o Senhor Jesus nasceu. Um dos objetivos que Deus enviou seu Filho ao mundo foi para mostrar aos homens o ser humano perfeito, o exemplo perfeito. Foi para dizer, olha, essa é a minha vontade, como vocês devem viver, está aqui. Aquele que nunca pecou, aquele que sempre me agradou. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Por isso devemos olhar para Jesus e olhando para Jesus, sendo transformado à imagem dele, podemos ser exemplo para outras pessoas. E nesse propósito de ser exemplo, podemos até mesmo buscar outras pessoas para dizer, olha, você pode aprender comigo nisso aqui. E não é, como eu disse, a nossa tendência é pensar, isso é soberba. Não é. Eu li pelo menos 4 ou 5 versículos que Paulo falou isso. E nós podemos fazer o mesmo à medida que imitamos a Jesus, falar, meu irmão, venha cá, chegue perto de mim, aprenda comigo neste exemplo aqui. A pessoa pode até não entender mal, né? Você é muito soberbo. Mas se você imita a Cristo, você está amando esse irmão a ponto de mostrar como ele deve viver para agradar a Deus. E não é pecado, ao contrário, é louvável. A evidência disso é que está nas páginas da Bíblia.
Então devemos buscar ter exemplos e devemos buscar ser exemplos para outros irmãos. Pessoas maduras, pessoas com estruturas sólidas. Você é um exemplo de pai, de mãe, de marido, de esposa, de trabalhador na sua empresa. Você é um exemplo de cristão, irmão em Cristo, que serve na igreja. Você é um exemplo de vizinho. Você é um exemplo onde você está. Deus sabe onde Ele te colocou e você sabe também. Então seja um exemplo lá para outras pessoas, dando sempre bom testemunho. Como é que você é um exemplo? Olhando para Jesus. Se você ler, por exemplo, Efésios 5, Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E ele vai falar que ser cheio do Espírito Santo não é ficar fazendo manifestações absurdas, como muitos dizem por aí. Ser cheio do Espírito Santo passa pelos relacionamentos. Ele diz: as mulheres devem ser submissas como ao Senhor, ao marido. Então, como é que uma mulher tem como referência a submissão? Olhando sempre para Jesus. E os maridos devem se sacrificar amando a esposa como Cristo a igreja. Como é que o marido vai amar a sua esposa? Ele deve olhar para Jesus. Percebe? Jesus é o exemplo tanto para a esposa como para o marido. Jesus é o exemplo para os filhos e para o pai. Jesus é o exemplo para os servos e para os senhores, para os funcionários e para os patrões. Jesus é o exemplo para todos nós. Jesus é o modelo perfeito de subordinado, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, entretanto seja feita a sua vontade. Mas ele é o exemplo perfeito de autoridade, que ele, primeiro, dá os direcionamentos corretos e também, além disso, ele serve aos seus discípulos. O maior é o que mais serve. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus é a perfeição que nós precisamos. A nossa vida deve ser sempre olhando para Ele. Uma outra aplicação que nós traímos de Filipenses é: devemos combater o erro e a heresia. Essa parte às vezes é um pouco mais chata, né? Eu não quero essa parte não, porque essa parte consome. Primeiro, devemos conhecer a palavra de Deus, estar pronto. Esse é um chamado para todo cristão, pronto para dar razão da nossa esperança, da fé, nossa fé. Depois, estar atento para os falsos ensinos que estão sendo propagados por aí, que podem chegar à porta da nossa igreja, à porta dos nossos irmãos, à porta dos nossos familiares. Falsos ensinos travestidos de cristãos ou não. Devemos sempre falar a verdade. Essa é a nossa batalha. Somos chamados para isso. E devemos, como Paulo, digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Devemos ter o coração nessa luta. Não apenas apático. Isso foi o que ele falou lá, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho a ver porque diz respeito ao Evangelho. E eu vou propagar o Evangelho porque o Evangelho está no meu coração. Devemos ser assim. Devemos ser comovidos com essa luta, porque não estamos fora dela, estamos imergidos nela, querendo ou não. Essa é a nossa luta. E por fim, uma das lições principais que nós extraímos aqui em Filipenses 3, do 17 ao 4:1. Devemos viver nesse mundo como cidadãos celestial, que aguardam o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, vamos para casa, amanhã vamos acordar, bater ponto e a vida segue. Mas os seus olhos não estão aqui. Os seus olhos não estão na rotina, na dinâmica, nas coisas que vão sucedendo dia após dia, momento após momento. Essas coisas você participa, obviamente, ativamente, mas o seu coração deve estar sempre na eternidade. Você vive aqui pensando no momento que você vai se encontrar com Jesus. Não sei se você já teve uma grande expectativa na sua vida. Talvez os casados possam pensar no momento que estava chegando o casamento. Faltam 3 dias, faltam 2 dias. Ou aquele vestibular, ou aquele concurso, ou aquele evento especial, aquela formação, aquela cerimônia, algo muito que você esperou, aguardou, e você ficava com grande expectativa pensando naquilo, dia e noite, e às vezes você olhava o calendário, olhava o relógio, aquele momento vai chegar. Tem algo na sua vida especial que talvez você já tenha aguardado assim. Assim deve ser conosco, muito mais em relação à volta de Jesus. Nosso coração está lá, está nele, nós aguardamos. Chegará o momento que ele voltará. Eu não sei quando, mas desejamos que seja agora. Não amanhã, depois, daqui a 1 hora. Nada nesse mundo eu desejo mais do que Jesus. Asaf fala isso no Salmo 73, não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. E nosso coração deve estar sempre nele. Por isso nós vivemos nesse mundo com o coração e os olhos fixos na eternidade.
E guardando bem essa expressão, aguardando o Senhor Jesus Cristo. Não estamos apenas passando o tempo, passando o calendário. Tem pessoas que parecem que estão passando o calendário, né? No futebol usa-se a expressão, cumprindo tabela. É aquele time que não briga para nada, não vai ser campeão, não vai ser rebaixado, não briga por vaga nenhuma, ele está apenas cumprindo tabela. Não, nós não estamos aqui cumprindo tabela, nós não estamos aqui passando o calendário. Nós estamos vivendo na expectativa, aguardando o Senhor Jesus Cristo, dia após dia. É o que nós desejamos. Todos os nossos pensamentos primários do dia devem ser: tomara que Jesus volte hoje. Ele é aquilo que eu desejo e que eu espero. É a minha grande expectativa.